presidente Paulinho daqui a pouco, mas a gente pode compartilhar. Mas só trazendo uma informação aqui, agora há pouco eu falei com o prefeito Clênio de Dom Feliciano, ele está em Brasília, inclusive, ele já começou, em função da primeira decisão da diminuição de verbas para os municípios, ele já começou a tomar providências para poder diminuir o tamanho do orçamento dele, e lá ele perderia 5 milhões em 2023. E acabou ele já tomando algumas decisões e repercutindo na cidade de Dom Feliciano, algumas decisões que os prefeitos não querem tomar, né? Porém, se ele não toma agora, no final do ano ele não tem articulação suficiente para poder zerar o orçamento dele. O senhor acredita que a decisão do Supremo ontem em suspender a diminuição de recursos aí vindo para os municípios gaúchos, dá para se dar como certa isso ou apenas uma suspensão para análise, hein? Fábio, eu acredito que sim, tá, Fábio, que a gente pode trabalhar com segurança. Por que eu falo isso? Primeiro porque tem uma série de inconsistências e o ministro não nos daria essa grande vitória e já era esperada pelo municipalismo. O Paulinho deve estar falando sobre isso daqui a pouquinho no programa também, por conta da quantidade de irregularidades que a gente tem. É impossível para os prefeitos fazer o seu orçamento e modificar esse orçamento cortando verbas que já estavam planejadas. Esse assunto tinha que ter sido debatido amplamente conosco e em agosto a gente teria que ter tido aí a chance de fazer a nossa contestação, ter recebido os números verdadeiros e levar o orçamento para a Câmara. Os orçamentos foram votados, foram aprovados pelo Legislativo e cada prefeito fez desses 47 municípios as suas projeções. Cortou um pouquinho a linha, prefeito, aí. Vamos ver se a gente recupera. Cortou um pouco aí, cortou o seu áudio e o seu vídeo. Opa. Vamos ver se a gente recupera um pouquinho. Prefeito, você está dizendo que as câmaras de vereadores votaram os orçamentos que vocês encaminharam. Portanto, o senhor tem um orçamento endossado pelo Legislativo baseado no dia a dia, na vida da prefeitura. E agora tem que mudar isso, é complicado, né? Na expectativa de receita que nós tínhamos e até então não tinha nenhuma mudança no jogo. Então, com essa decisão do Tribunal de Contas da União, que retira o recurso dos municípios, com um censo que ainda não foi finalizado, isso é não foi finalizado dentro dos prazos e do que a lei determinava, que em agosto deveríamos ter as informações para fazer a contestação. Então é uma série de irregularidades, uma série de questionamentos que nós prefeitos estamos fazendo e que a gente imagina que por conta da quantidade de argumentos que nós levamos ao tribunal, essa decisão nos favorece e garante que a gente trabalhe esse ano com o orçamento previsto. Claro que os prefeitos, e eu compreendo bem o Clênio, entendo ele e a maioria dos prefeitos está fazendo isso, está levando com cautela, fazendo algumas projeções, mudando alguns investimentos que iriam ser feitos para poder cumprir os compromissos, aqueles que não tem como a gente não fazer, que são os nossos contratos e os nossos compromissos com a folha de pagamento, que é o nosso recursos humanos, que com ele que nós conseguimos então executar os serviços da prefeitura. Eu fico pensando assim, né? Uma palavra mais chula, queimando o filme, o prefeito lá está queimando o filme por uma coisa que ele não tinha ingerência, né? E aí a população, por causa do prefeito. Não, o prefeito é o seguinte, se o prefeito não fizer o orçamento caber dentro da sua parte legal, ele vai responder, né? Mas impactou aqui, por exemplo, isso eu estou falando apenas de um caso, né, prefeito? Apenas um caso aqui de Dom Feliciano já impactou e a população está pedindo para o prefeito reavaliar, e o prefeito Clênio me acabou de responder há pouquinho que se a suspensão for assegurada, ele vai rever a decisão dele. Bom, ele pergunta o seguinte, suspensão a gente sabe que é uma coisa que vai depender de de uma outra decisão, de uma avaliação. Aqui em Camaquã, eu recebi 15 dias atrás, o pessoal que cuida do censo da nossa região toda, aqui da Barra do Ribeiro até Dom Feliciano. Tivemos uma conversa muito boa aqui e eles chegaram a contar para nós
algumas dificuldades que eles viveram durante o censo. O senhor, inclusive, lá na FAMURGS falou sobre isso. No momento impróprio, censo com eleição junto, estava dando uma complicação. Porém, a gente disponibilizou para a nossa região aqui alguns números para as pessoas ligarem. Olha, não recebi ninguém, passaram lá em casa, não tinha ninguém, eu não respondi, quero responder. Parece que deu uma mexida em alguns números, inclusive alguns amigos receberam visita do pessoal do censo nas suas casas ou nos seus condomínios, como uma forma assim do pessoal se alertou que precisaria participar do processo. Guaíba tem alguma coisa diferente nisso, prefeito, aí? Posso relatar com bastante sucesso também de uma iniciativa. Nós tivemos um encontro também com o pessoal do IBGE e quero agradecer aos meios de comunicação. A Rádio Acústica foi muito importante, né, no alertar a comunidade da importância de responder, né, o questionário, porque ele muda e impacta a vida dos gaúchos e das nossas famílias, das nossas cidades da região. E, claro, a gente já tem agora uma prévia do IBGE, por conta dessa busca ativa que a população fez, nós devemos ultrapassar ali o limite. O Guaíba também ia perder em torno de 5 milhões, então o censo está concluindo e nessa conclusão a gente já tem, assim, uma prévia de que vamos ultrapassar a barreira e não vamos perder recursos. Então, já é o resultado de um trabalho da divulgação, da conscientização da nossa comunidade de responder o censo e receber os recenseadores. Então, eu acredito que mesmo tendo aí alguma resistência, né, do tribunal ou qualquer uma mudança, ao finalizar o censo nós vamos ter aí grande surpresa. O problema é que o censo foi feito na data errada, num momento político muito ruim, com pouco recurso, com a metade do recurso exigido pelo IBGE, que ele necessitava para executar um censo de qualidade, o recurso foi pela metade. Então a gente tem uma série de inconsistências, Fabi, e a gente acredita que isso deverá ser superado. E nós, no primeiro repasse, já recebemos 515 mil a menos. Então eu imagino o desespero, né, do nosso prefeito Glênio e de todos os prefeitos que receberam recurso a menos. A gente teve que fazer remanejo de verba, né, pegando recurso de um outro para já suprir essas necessidades que o município tem, que são cotidianas, né? Bom, independente dessa parte, eu queria saber o seguinte, prefeito, eu quero dar uns parabéns a todo mundo aí de Guaíba, inclusive a administração. A gente passa em Guaíba um canteiro de obras aí. Perspectiva de Guaíba, por exemplo, não do repasse ainda do fundo de participação dos municípios, mas de receita própria. O município de Guaíba está fazendo a lição de casa e mostrando que dá para buscar novos negócios e com isso crescer a cidade organizadamente, né? Sem dúvida, Fábio. Eu acredito que uma das coisas é a segurança para o empreendedor e a gente passar esse sentimento de executivo de que quer que as empresas se instalem e estender um tapete vermelho, né, para o empresário vir se instalar na nossa cidade e na nossa região. Sem dúvida, essa segurança dando agilidade para que ele possa vir para aquela região e ali então encontrar todos os meios possíveis para que ele possa ter sucesso no seu negócio. Isso a gente tem feito. Hoje a gente tem o Balcão do Empreendedor, assinamos com o Sebrae, cidade também empreendedora, trabalhando, abrindo as portas da prefeitura, oportunizando que grandes, médios e pequenos negócios tenham vez de oportunidade no município. São mais de 27 grandes empreendimentos se instalando, estamos aí com a Aeromote também, tanto a montadora de helicópteros como também dos aviões, um cluster de saúde que a gente tem recebido a Índia e a China, onde ali a gente vai ter laboratórios, centros de diagnósticos, universidades, hospitais, tudo trabalhando nessa parte de saúde. Quero falar sobre isso em algum momento, porque toda a região vai ser impactada com esse projeto. Temos centros de logística, acho que a logística é uma grande vocação da nossa região inteira, não só por conta da Lagoa, formar os portos para que a nossa produção dos grãos, e a gente tem que falar sobre isso, né? Daqui a pouquinho a gente deve falar sobre a estiagem, mas que a nossa produção de grãos possa chegar com preço competitivo até os grandes portos e atravessar o mundo, levando a nossa produção, e a logística é uma vocação da nossa região. Então, oportunizar para que essas empresas e grandes players venham na nossa produção, e a logística na carbonífera é uma missão do prefeito,
dos vereadores, presidentes, em estimular isso e tornar a nossa região cada vez mais empreendedora. O importante é a região. O senhor fala muito da região. Eu acho que nós estamos aí, o senhor falasse num assunto que eu vou te chamar a atenção. É a região trabalhar com um centro também de logística. Onde nós falamos em logística, nós falamos em estrada e falamos em pedágio, que eu acho que é o assunto que todos os prefeitos, vereadores e usuários, empresários estão com atenção ligada, porque virá pedágio para a região, entre Camaquã e Porto Alegre. Como é que tá as conversas? Eu sei que vai ter um evento em final de fevereiro aí, mas as conversas até agora avançaram a favor de algum lado aí, prefeito? Nós temos aí, né, o nosso ministro das Comunicações, o Paulo Pimenta, ele já se pronunciou, né, no mesmo entendimento que a nossa região, contra os pedágios. Aqui a gente já provou desse veneno, infelizmente a metade sul aí, passando Cristal até Pelotas, continua provando desse veneno, o pedágio mais caro do Brasil, ineficiente, se demonstra cada vez mais agressivo para a nossa comunidade, prejudicando não só, né, a comunidade local, como também a distribuição dos nossos produtos e da nossa logística do nosso principal porto do Rio Grande do Sul, que é o Porto de Rio Grande, para onde toda a mercadoria, todos os produtos e grãos devem ir, e que a gente tem que facilitar com todo o empenho de todo o movimento político, vereadores, deputados, prefeitos, vice-prefeitos de todos esses municípios. São mais de 13 praças de pedágio que estão sendo planejadas para serem implantadas no Rio Grande do Sul, e todas com alto custo, e quem paga isso é o produtor, é o empresário, é o industrial, é a comunidade, é o cidadão que, para se movimentar dentro das cidades e dentro do Rio Grande do Sul, vai pagar um preço muito caro. Então, nós somos radicalmente contra a esse modelo de pedágio que está sendo implantado aqui no Rio Grande do Sul. Prefeito, deixa eu dizer uma coisa. Quando surgiu a Freeway, ainda, se não me engano, como é que é o nome da empresa que administrava a Freeway? A cidade de Gravataí ficou entre Porto Alegre e Gravataí uma praça de pedágio. Na nova concessão, Gravataí conseguiu empurrar a praça de pedágio para depois de Gravataí. Os mapas demonstram agora que entre Guaíba e Porto Alegre, bem em Eldorado do Sul, haverá uma praça de pedágio justamente para que a Estrada do Conde não seja uma fuga de pessoas que pagam pedágio como tinha antigamente. Olha que absurdo isso. Né? Vocês vão. Eu estou pensando o seguinte, que Eldorado do Sul e Porto Alegre e Guaíba terão obrigatoriamente um baita de um problema como Gravataí teve no passado, viu? Quer dizer, uma cidade que recebe... Eu acredito demais, né? E a gente tem tranquilizado os empresários da região de que nós não vamos ter essa praça de pedágio. Ela é completamente abusiva, ela nos coloca como refém, e nós somos hoje uma cidade, praticamente um bairro de Porto Alegre, tanto Guaíba quanto Eldorado do Sul. Se colocar uma praça de pedágio, eu não acredito mais nessa hipótese, tá? Nós estamos trabalhando já na construção de pedágio em outros lugares, mas não nessa região metropolitana aqui, onde a gente tem uma relação quase que de vizinhança com Porto Alegre. Você imagina nós colocar uma praça de pedágio entre Canoas e Porto Alegre, uma praça de pedágio entre Viamão, Sapucaia e Porto Alegre. Não, como também não cabe lá, também não cabe aqui. Eu fico imaginando quando nós tínhamos a nossa posto de fiscalização do ICMS, uma vez um dirigente da Associação dos Fiscais disse ao vivo aqui no rádio que parece que só quem sonegava era a região sul, né? A outra região não sonegava ICMS. Então, por isso que nós merecíamos a praça de pedágio. E agora vamos ter a praça de pedágio, não, a posto de fiscalização. Mas, prefeito, esse assunto do pedágio, eu acho que é uma tendência nacional de haver praças, e o governo federal não tem braço mais para segurar. Manter estradas, a nossa 116 está sendo
está sendo feita a duplicação, mas ao mesmo tempo parte dela, eu vi em domingo de volta aí da praia, deteriorada, inclusive algumas regiões com perigo na estrada. O governo não está tendo braço para fazer manutenção onde não tem pedágio. Então terá que se estudar algum caso. O que nós não podemos, e as empresas privadas vão querer, saber o seguinte: se tira a praça de pedágio lá de Eldorado, ela vai ter que ser repassado o valor para alguém. Então, a gente tem que tentar entender se essa conta não vai ficar mais pesada para os camaquenses em função de tirar outras praças. Isso é uma coisa que nós vamos ter que discutir, né? Porque entre Porto Alegre e Torres, por exemplo, que são 230 quilômetros mais ou menos, 220, temos R$ 5,20 cada praça de pedágio, somando R$ 15,60. Custa um carro, por exemplo. Ela pode ser até cobrado o pedágio, mas desde que não seja uma coisa fora do comum, né? Mas a gente vai aqui para o nosso litoral de Santa Catarina, R$ 2,30, R$ 2,40 o pedágio, aonde você consegue fazer o trecho, estradas novas, conservadas, com atendimento, com socorro. Por que funciona no nosso estado vizinho e não funciona no Rio Grande do Sul? Que tipo de modelagem nós estamos buscando que possa ser favorecer também o empresário, favorecer o agricultor e ao mesmo tempo não dividir as cidades? É isso que a gente precisa sentar e conversar com o governo. Deixa eu lhe dizer uma coisa assim, eu tenho que ser bastante justo no assunto. Na antiga praça de pedágio, nós de Camaquã, como vocês de Guaíba, quando quisesse pagar, tu pagava um valor para manutenção da ponte que subia e descia lá, aquela ponte móvel lá. Nós agora de Camaquã, de Charqueada, São Jerônimo, vamos pagar a conclusão da ponte nova, aquelas alças que faltaram lá, que vai custar R$500 mil no mínimo, para a empresa que pegar o pedágio. Então tem coisa assim, para um pouquinho, mas só quem usa alça é gente que usa da 116 ou o pessoal de fora paga a alça? Por que essa obra tem que cair nos meus ombros aqui de Camaquã ou nos ombros de Guaíba, de Barra do Ribeiro, de São Jerônimo? Por que a modelagem foi feita de forma, assim, pesando mais nas nossas costas e tirando dos demais usuários da ponte a sua contrapartida, vamos botar assim? O Rio Grande do Sul inteiro vai utilizar essa alça de acesso, toda a nossa produção que vai para o Porto de Rio Grande, tecnologia, tudo que vai ser exportado vai para o Porto do Rio Grande. Isso não é no mínimo sensato. Eu também concordo. Pensar, Flávio, né, de que a gente tem que ser, Fábio, que a gente tem que ser agressivo sob o ponto de vista e competitivo com os outros estados, por que onerar o nosso transporte, a nossa logística? E que tamanho que é o investimento que nós temos que fazer para tornar o nosso Porto de Rio Grande eficaz e eficiente. Nós hoje temos aqui em Guaíba um projeto já protocolado no meio ambiente, o IARIMA, para a construção de um porto e de um estaleiro, que a empresa Define comprou uma área enorme aqui perto da CMPC e protocolou. São 5.000 páginas, né? E tudo isso os nossos empresários da região estão olhando, porque está sendo feito grandes investimentos na nossa região e claro que o empresário, quando ele escolhe um local, ele também tem outros locais que ele está olhando, no Paraná, em Santa Catarina, né, em outros estados, aqui provavelmente no Rio Grande do Sul também. E quando ele começa a enxergar algumas dificuldades, o olhar dele vai apontando para outras regiões do Brasil e do nosso estado também. Então, a nossa vez, é a nossa hora, e nós não podemos permitir que mais uma porteira, como foi no passado o ICMS, e também a questão da ponte, se torne aqui inviável a nossa região. Eu concordo plenamente. Eu acho que o nome chama-se Porteira, viu? Porteira. O Tiago Machado manda um abraço para ti, tá nos ouvindo aqui, viu? Bom, Tiagão, grande abraço, Tiago. Marcelo, o negócio a gente tem que ser justo nas coisas, né? Eu acho que tu falaste aí pedágio de Santa Catarina, pedágio do Rio Grande do Sul, aquela CCR Via Sul que está atendendo ali toda a Freeway até a região de Torres, lá em Santa Catarina, tá bem o trabalho, os caras estão fazendo um trabalho bem. O pedágio é R$ 5,20 cada praça de mais ou menos 50 quilômetros, 70 quilômetros mais ou menos. Eu acho que tá
a pessoa paga e não reclama porque tem um atendimento, tem pista sendo construída, tem avanço nisso. O que nós não podemos é pagar pedágio e nós não usufruirmos de uma coisa com mais tranquilidade, com mais segurança para nossas vidas. Deixa eu trocar de assunto. Vocês aí estão, a iniciativa privada está fazendo um bairro planejado em Guaíba, na entrada de Guaíba, e eu passei e vi uma placa anunciando quantas moradias serão construídas nesse bairro aí, hein, na entrada de Guaíba. Ao todo, hoje, nós temos 27 novos empreendimentos na cidade. Tem de médio padrão, de alto padrão, e todos eles foram pensados ainda num modelo horizontal. E alguns na beira do rio nós já estamos liberando já, inclusive obras verticais, né, Fábio? Então é importante a gente dizer que só nesse empreendimento são mais de 2.000 moradias que a gente tem nessa região. Então a gente tem em direção a Pedras Brancas, são mais 4.000, mais 2.500 lá mais perto do rio. Tem um grande que a Melni está fazendo aqui pertinho da CMPC, tem um outro, mesmo nível daqueles ali de Eldorado do Sul, que são muito importantes, são muito de alto padrão na beira do rio. Então vale a pena vir olhar aqui a transformação que está sendo a cidade de Guaíba, né, e por conta justamente dessa facilidade. Esses dias fui para uma reunião, marcamos uma reunião em Porto Alegre, lá na FAMURS, e o Carlos saiu da Zona Sul de Porto Alegre e eu cheguei 15 minutos mais cedo que ele lá na FAMURS, e ele veio da Zona Sul e eu saí de Guaíba. Pois é impressionante, né? Como vocês, a proximidade de Guaíba em Porto Alegre, tu falaste, né? Então, vocês aí aquele condomínio onde o Luiz Soares do Grêmio tá morando em Eldorado ou é Guaíba, hein? Na Sanssouci, é um bairro que divide Guaíba e Eldorado. Pela Estrada do Conde, quando passa o Arroio do Conde, é no bairro Sanssouci, mas então, pertence ao Eldorado do Sul. Então tu não recebeu ele, foi o teu vizinho Eldorado do Sul aí. Que coisa. Marcelo, alguma coisa mais tu acha importante? Nós estamos falando sobre empreendedores, nós estamos falando empreendimentos, nós estamos falando sobre pedágio, estrada, logística. Essa semana eu vi carretas vindo de Santa Catarina com carros da Toyota e me surpreendeu que geralmente esses carros vinham pelos portos de Rio Grande, agora está vindo por Santa Catarina. Quer dizer, essa questão de logística, como afeta os municípios, né? Demais, viu? A Toyota, inclusive, tá para anunciar 2 grandes novos investimentos no Brasil, um com relação aos carros elétricos, de outro um modelo de transporte que eles estão para anunciar. Nós estamos trabalhando isso já há algum tempo com o Grupo Toyota, provavelmente agora no início do mês de setembro eles devem estar aqui na região, e isso é muito importante. Uma das coisas que o setor de automobilístico pede é justamente a agilidade, né, no desembaraço. Então a gente está buscando aqui para a região uma agência aduaneira. Já desde o governo anterior conversávamos isso com o Marasquim. O Marasquim foi muito solícito, nos ajudando, ele e o Roger, né, que é um abraço aqui para eles, e a gente continua nas tratativas com o governo estadual e o governo federal ter aqui mais agilidade no desembaraço de todos esses veículos que entram no Rio Grande do Sul. Olha, o pessoal aqui ouvindo o programa e mandando, o Marcelinho Juta tá te mandando um grande abraço, está mudando a história de Guaíba. A Jane Beatriz Melo, tu diz que Melo, tá perguntando o seguinte, sobre o hospital de alto padrão para Guaíba. Tem alguma coisa nesse sentido, prefeito? Olha só, Jane, muito importante essa pergunta, Jane. Jane, nós recebemos nossa unidade no meio da pandemia, sem cama, sem lençol, sem travesseiro, sem chuveiro. Guaíba nunca teve um hospital. Então hoje a gente tem uma unidade hospitalar com 61 leitos, conseguimos credenciar nossos 10 leitos de UTI e já conseguimos agora 8 especialidades ambulatoriais. Começamos com cardiologia, graças a um empenho da nossa secretária Arita e da nossa parceria com o Hospital Vila Nova, Dr. Dalmolin. Agora o que a gente tem de novo é sim o Grupo Hospitalar Vila Nova,
trazendo mais especialidades para a região inteira. Então tem aí um trabalho bem avançado com o prefeito Hernani, prefeito Jair da Barra do Ribeiro, na aquisição de uma área em Guaíba, justamente para fazer um hospital de média e alta complexidade, então trazer outras especialidades para a nossa região. Então, a gente acredita que nos próximos meses aí o grupo hospitalar deve estar fazendo um anúncio importante para dar mais um incremento na saúde e segurar as pessoas aqui. Atender a região toda, então. Atender a região. Deixa toda a região. Deixa eu perguntar um assunto, eu não tenho nem procuração para isso, mas o hospital da Unimed em Guaíba, ele não poderia ser um hospital que pudesse... Eu não sei como é que está hoje a relação o hospital de Guaíba com a Unimed Porto Alegre. Alguns médicos atendem em Guaíba aqui, da nossa região, atende lá. Me parece ser um hospital com a estrutura física muito boa, mas daqui a pouco não estaria subaproveitado, prefeito, que daqui a pouquinho pudesse, ao invés de fazer novas obras, adquirir ou parceria com aquele Unimed? É por aí, Fábio. Você tá lendo os pensamentos dos empresários do ramo de saúde. É por aí que eles estão se movimentando. É nesse sentido que a gente deve haver um anúncio nos próximos dias aí, unir forças, né, no meio empresarial para atender também o SUS e também atender a necessidade da demanda particular da região toda. Então, estamos falando dos planos de saúde, inclusive Unimed, Centro Clínico Gaúcho, né, todos esses planos de saúde atendendo o SUS e também os convênios. Bom, né? E o próprio IP aí também, né? O senhor tá vendo aí que o IP vão anunciar mudanças no IP, né? Obviamente, a assistência de saúde do município de Guaíba é IP para os funcionários? Muito poucos, aqueles que tinham no passado, né, que lá antigamente que não continuam por conta do alto custo que é hoje o IP. Para quem tinha os planos completos de instalação, a grande maioria foi saindo e abandonando o IP e foram procurando planos de saúde mais em conta, viu? Então hoje o IP precisa passar por uma reformulação. Acho que o Estado deve estar apresentando novos estudos com relação à plataforma do IP, porque com o alto custo hoje do IP e o pouco serviço que o IP tem prestado, isso tem afastado muito os contribuintes e os servidores públicos do Estado. Eu não sei se não vai afastar mais ainda, porque a ideia do IP é se aproximar de planos privados, né, em função dos custos hospitalares, médicos, tratamento, essas coisas. A Luciana Stefanek, mandando um abraço, diz assim, nosso abençoado prefeito, diz ela aí, coisa boa. Marcelo, vamos fazer o seguinte, falamos 30 minutos desse papo aqui, eu queria te agradecer muito, eu gosto de falar contigo assim, porque eu vejo que tu além de camaquense, filho de amigos nossos aqui, tu tá fazendo uma administração numa cidade da nossa região, assim, que tá dando uma exponenciada assim, de forma diferenciada, uma despontada diferente para a região, uma coisa assim de puxar a nossa brasa toda para frente. E eu vejo assim que nós precisamos que Guaíba, Camaquã, que é a segunda cidade maior da região, as cidades se unam com as demais cidades da região e continue a promover essa coisa de nós ser bairrista nas coisas, nós pedir por região, trabalhar por região, os prefeitos que muitas vezes não têm voz e não têm até conhecimento de algumas causas, possam ser envolvidos por vocês, prefeitos da região, e que a região permaneça unida. Eu acho que isso é uma grande vitória que a nossa região está tendo nos últimos anos, viu? Eu quero aproveitar e mandar um beijão pro pai, um beijão pra mãe também aí, que estão trabalhando, deve estar na loja, o pai também na barbearia, mas dizer que é um orgulho para mim ser prefeito da maior cidade da nossa região, mas ao mesmo tempo amar demais Camaquã, ser apaixonado por Arambaré, por Tapes, nosso prefeito Garcês, Sentinela, Mariana, as cidades da gente, é como se a gente fosse um bairro um do outro, uma vila um do outro, e a gente se dá muito bem como prefeitos, e à medida que a gente vai conhecendo, conversando, se envolvendo, participando, a gente vai nos fortalecendo como região. E não tem nada que Guaíba faça que não vai beneficiar
Camaquã e Camaquã beneficiar Guaíba, uma cidade completa a outra, trazendo investimentos e oportunidades para os nossos empresários e para a nossa população, que precisa de emprego, precisa de saúde, precisa de assistência. Então, tudo que a gente fizer junto é política de ganha-ganha, e quem ganha é a nossa comunidade, quem mais precisa. Um grande abraço para ti, para toda a comunidade de Guaíba aí, viu, meu amigo? Um beijão para vocês aí. Obrigado enorme, um bom dia a todos os ouvintes da nossa querida acústica. Fábio, um beijo enorme, você é um cara fantástico, uma pessoa que divulga, que vende, que dá oportunidade para a nossa região e que fala muito bem da nossa região. E a gente precisa de mais comunicadores, mais pessoas idealistas também, como tu, que faz esse belíssimo trabalho para a nossa região. Obrigado, um abraço para todos, que Deus continue abençoando a nossa região. Valeu, um abraço, Marcelo Maranata, prefeito de Guaíba.